cruzamento. Os galos mais jovens, no caso do galo de briga, ele é adulto com 2 anos, diferente de outras raças. E normalmente ele cruza muito bem até os 4 anos. E as galinhas, geralmente após a segunda postura. Da terceira postura em diante, elas já são consideradas galinhas. Antes disso, são consideradas frangas. Os melhores pintos são da terceira postura em diante. E uma galinha produz até muito bem até os 4 anos. Sabendo que há galos e galinhas de combatentes que produzem outros anos acima. Mas normalmente a idade ideal para tirar os pintos mais fortes e os frangos mais fortes é dentro dessa faixa etária, de 2 a 4 anos, tanto o galo quanto a galinha. O criador observador e competente procura fazer os acasalamentos por características de método de briga. Na gíria galística, é cruzar o frenteiro com o frenteiro. Outra observação importante é a capacidade que o galo tem de transmitir suas características para a prole. É o conhecido sangue, que é passado para seus filhos. Os ovos, depois de recolhidos, são colocados nestas bandejas. Logo a seguida, quando completam-se determinado número de bandejas, eles são desinfetados com uma solução de lorazol durante 10 minutos. Essa solução é importante porque matam-se os vermes e os micróbios que contaminam os ovos e os pintos. Logo após eles serem secos, eles são colocados na chocadeira em torno de até, no máximo, 7 dias da postura da galinha. Com essa data, a gente tem um aproveitamento muito melhor dos nascimentos. Quanto mais cedo eles forem colocados na chocadeira, maior será o número de nascimentos. No 18º dia em diante, os ovos são colocados em uma chocadeira individual com um gradil especial. Cada ovo é colocado em uma gradezinha separada uns dos outros. Nesta fase vocês veem vários nascendo e eles não se misturam. Cada um fica no seu compartimento separado para possível identificação. Como vocês podem ver, alguns tentam passar de um lado para o outro, mas não conseguem. Então não há o mínimo problema de se misturarem, onde é a fase que mais importante da marcação do pinto para futuramente ser identificado qual cruzamento que deu certo e dentro desse mesmo esquema de criação. Nós vamos mostrar agora como a gente marca logo após o nascimento. Eles vão recolher o pinto e a casca do ovo para ele identificar. Nessa hora ele vai anilhar e colocar o nome do pai, a anilha da mãe, e ele já está identificado para futuramente saber o seu desempenho. Logo em seguida, ele vem para um berçário, como a parte do nascedouro também. A chocadeira do nascedouro e essa aqui são previamente totalmente esterilizadas a cada nascimento. Isso é um detalhe importante para eles não terem contato com nenhuma verme ou coisas que possam prejudicá-los futuramente. Nesta chocadeira, ele fica durante 2 horas para que ele consiga mais resistência logo que saia daqui. Esteja um pinto mais forte, mais resistente para a nova fase. É importante que nesse tipo de manejo tenha sempre um gerador para não faltar energia, porque com a falta de energia numa noite de frio, você pode perder todo o manejo daquela geração que esteja chocando ou que esteja em fase de pintos jovens. Nesta fase, logo que o pinto
já está mais firme, ele passa automaticamente para essas criadeiras. Eles ficam aqui nessas criadeiras em torno de 7 dias. Isso para eles ficarem mais resistentes, aprenderem a comer e terem mais ou menos a temperatura controlada quando, logo em seguida, vocês verão, irão para uma nova fase. 7 dias é a época conveniente que eles fiquem nessas criadeiras. A alimentação que eles têm aqui é a alimentação inicial, de preferência ração de boa qualidade, inicial para pintos, de um dia em diante. A água deve ser trocada 2 vezes ao dia, ou mais se possível. Eles ficam na serpilha e nessa fase é muito importante também, se os dias estão muito quentes, deve-se controlar as lâmpadas. Quando está os dias mais quentes, deve-se desligar as 2 lâmpadas. Durante a noite, nos dias mais frios, elas devem ficar sempre ligadas. Logo após o primeiro dia de vida, os pintos são vacinados da doença de Marek e boba suave. São as vacinas principais para o controle fitossanitário. Logo, 15 dias após, eles serão vacinados da doença de Newcastle. Dentro do nosso criatório, a gente usa uma tecnologia um pouco diferenciada. A gente coloca os ovos para serem chocados em chocadeiras industriais. E com 7 dias de nascido, a gente coloca à noite os pintos em uma galinha que está à choca. Essa galinha vem para esse outro departamento. Ela fica separada, recebe água e uma alimentação. Os pintos ficam num outro compartimento. E ela passa para eles muitas imunidades que as galinhas soltas passam para os seus filhos. Nós tivemos essa experiência aqui e tem funcionado muito bem. Não tem necessidade de energia, de luz, ela passa o calor necessário e os protege e os ensina de todas as noções psicológicas que um bom galo de briga deve ter. Nesta fase inicial, continua com a ração de pintos, ração inicial de uma ração de boa qualidade. E os cuidados sanitários continuam sempre os mesmos, na troca de água e na alimentação sempre abundante. Depois do 20º dia, do 20º ao 30º dia, nós colocamos uma anilha definitiva. Essa anilha é o registro definitivo que ele guardará para o resto da vida. Aquela anilha do pé pequena sai e entra essa definitiva que vai para o registro de um livro que futuramente vai ser inserido no computador. O nome da cocheira Toulon e a numeração do número de pintos nascidos aqui. Esse, por acaso, é o 18.942. Nessa fase aqui, a partir dos 30 dias, a galinha fica presa nos passeadores. E os pintos de 30 dias de idade em diante são colocados aqui. Eles recebem uma alimentação especial, recebem verduras diariamente e ficam aqui até os 90 dias de idade. Nesta fase, eles começam a tomar os primeiros contatos. Nos dias quentes e ensolarados, a porta é aberta e eles saem desse piquete fechado e começam a tomar o primeiro contato com o mundo externo, o terreiro. Eles vão botando o pé na terra. Isso dá uma resistência natural muito grande quando eles forem soltos nos parques. É importante essa adaptação da fase destes piquetes para a vida ao ar livre. A alimentação continua sendo a mesma. A alimentação de ração e a água continua sendo a mesma. Nessa fase, eles já começam a ter uma parte da ração durante
o dia, 2 vezes ao dia, fora os comedouros normais, eles levam a ração molhada, uma dose da mesma ração que eles recebem, recebem ela molhada em coxos, porque isso ajuda e incentiva eles a comerem mais, estarem sempre com o papo cheio. Os pintos com 30 dias de idade normalmente não brigam, já aceitam. Quando eles passam daquele local que eles estavam para esse maior, eles vão se familiarizando uns com os outros. Então, é uma fase, logo nos primeiros dias, a gente tem que ter um cuidado de verificar para que eles não entrem no estresse e comecem a brigar e se inutilizarem. Nesta fase, eles fazem as famílias futuras que serão soltos nos grandes piquetes. Eles se acostumam uns com os outros e vão sendo criados até os 7 meses sem entrarem em conflito. Desta fase que estão agora, de 60 dias em diante, eles terão uma revisão semanal, até ficarem na fase de serem presos definitivamente, separados. Eles teriam uma revisão semanal para ver se tem algum tipo de doença ou corize, e esses que tiverem algum tipo, que apresentarem alguma enfermidade, são isolados para tratamento. E normalmente não voltam ao retorno desta equipe aqui. Os que têm algum tipo de corize ou qualquer coisa nesse sentido, eles fazem uma família diferenciada dessas, que seguem sendo uma família com saúde até a época que serão presos. De 60 dias em diante, eles já estão com a plumagem completa. Nessa fase, as mães de aluguel já podem deixá-los, porque eles já estão com o sistema térmico desenvolvido e não tem necessidade à noite, mesmo estando frio, do calor das galinhas. Nessa mesma época, de 60 dias em diante, já podem separar os machos das fêmeas. Os machos devem ser criados separados das fêmeas por motivo de competição. Quando eles estão com as fêmeas, as duas coisas nocivas são o seguinte: as fêmeas bicam eles, não deixam crescer o rabo e atrapalham na plumagem dos machos. E os machos, junto com as fêmeas, eles revoltam e começam a competir e a brigar muito novos. Sendo assim, eles se prejudicam, se dilaceram e não é conveniente que sejam criados com as fêmeas. Daqui para frente, eles vão ser separados para sempre. As fêmeas de boa linhagem, boa qualidade, serão separadas para futuros cruzamentos. E as fêmeas mais raquíticas, que não têm as características necessárias para o biotipo que a gente está procurando, serão descartadas.